Ectoplasma. Desde os primeiros dias, os espíritas têm sustentado que há uma base física material para os fenômenos. Na incipiente literatura espírita encontram-se centenas de vezes as descrições de um denso vapor semiluminoso que flui do lado ou da boca do médium e é fracamente visível no escuro. Tinham ido mais longe. Observaram como esse vapor às vezes solidifica numa substância plástica de que são feitas as várias estruturas na sala da sessão. Uma observação científica mais rigorosa apenas confirmou o que esses pioneiros haviam verificado. Para citar alguns exemplos, o juiz Peterson declara que em 1877 viu com o médium Lawrence uma nuvem floculenta que parecia sair do lado do médium e que gradativamente formava um corpo sólido. Também fala de uma figura surgindo de uma bola de luz. James Curtis viu com Slade, na Austrália, em 1878, uma como que nuvem de vapor branco acinzentado, se formando e aumentando antes do aparecimento de uma figura inteiramente materializada. Alfred Wallace descreve ter visto primeiro uma mancha branca, que gradativamente se transformou numa coluna nevoenta. Essa mesma expressão é usada por Albert Smedley em relação a uma aparição com o médium Williams, quando John King se manifestou. Fala também de uma nuvem fracamente iluminada. Com o médium Homer, William Crookes viu uma nuvem luminosa que se condensou numa mão perfeita. Brecht viu com a médium Ellen Berry em 1885, nos Estados Unidos, uma pequena substância como uma nuvem que se expandiu até ficar com 4 a 5 pés de altura, quando de súbito dela saiu a forma total, sólida, como uma sílfide de Berta. Edmund Rogers descreveu uma sessão em 1885 com Eglinton, visto surgir ao lado do médium uma substância esbranquiçada e fumacenta que oscilava e pulsava. Vincent Turvey, o conhecido sensitivo, fala de uma substância viscosa saindo do médium. Um particular interesse é ligado a uma descrição dada pela maravilhosa médium de materializações, Madame d'Espérance, que diz: parecia-me sentir que fios muito finos me saíam pelos poros da pele. Isto tem um importante contato com as pesquisas do Dr. Calford e suas observações sobre os bastões psíquicos e a matéria como esporos. Também encontramos em um espiritualista que, quando o espírito materializado de Kate King se manifestava através de Miss Florence Cook, era ligada a médium por uns fios nevoentos e fracamente luminosos. Enfim,
várias definições, várias explicações. Madame d'Espérance deu a seguinte descrição, ela dizendo: primeiro fui observada no chão, em frente à cabine, uma mancha com uma fita nevoenta esbranquiçada. Aumentou gradualmente, estendendo-se visivelmente como se fosse uma mancha animada de musselina, jazendo camada sobre camada até o chão, até se estender por cerca de 3 pés e com uma profundidade de algumas polegadas, talvez 6 ou mais. Então começou a se erguer lentamente, mais ou menos ao centro, como se uma cabeça estivesse por baixo, ao passo que a fita nevoenta no chão começou a aparecer mais com musselina caindo em dobras sobre uma porção que se erguia misteriosamente. Depois atingiu 2 pés, um pouco mais, e parecia que uma criança estava debaixo dela, movendo os braços em todas as direções, como se por baixo estivesse manipulando alguma coisa. Continuava a se erguer, por vezes, mergulhando um pouco para novamente se erguer mais, até atingir uma altura de 5 pés, quando sua forma pôde ser vista como se arranjando as dobras do pensamento e do planejamento em redor de sua forma. Então os braços se ergueram consideravelmente acima da cabeça e se abriram através de uma massa nebulosa de planejamento espiritual. E então Yolanda se apresentou, desvelada, graciosa e bela, com cerca de 5 pés de altura, com uma espécie de turbante na cabeça, do qual caíam sobre os ombros e as costas seus longos cabelos negros. O excesso de planejamento esbranquiçado se compôs em redor dela, ou projetou-se no tapete, até ser utilizado novamente. Tudo isso se realizou em cerca de 5 minutos. Então essa foi a declaração de Madame d'Espérance, uma das grandes, podemos assim dizer, médiuns de materialização. Enfim, poderíamos ficar aqui falando muito sobre o ectoplasma, mas eu apenas gostaria de lembrar que o primeiro médium de materializações que se pode dizer que tenha sido investigado com cuidados científicos foi uma moça chamada Eva, ou Eva C. como é geralmente chamada, pois seu nome era Carriere. Olha, em 1903, ela foi examinada numa série de sessões em Vila Carmen, em Argel, pelo professor Charles Richer, um dos grandes nomes. E foi a sua observação desse material esbranquiçado, que parecia sair do médico, que levou a cunhar o vocábulo ectoplasma. Charles Richer. Eva tinha então 19 anos, estava no auge de suas forças, que foram gradativamente minadas por longos anos de investigação sob constrangimento. Tentaram pôr em dúvida os resultados constatados por Charles Richer, pretendendo que as figuras materializadas eram, na verdade, um disfarce doméstico. Mas a resposta final foi que as experiências tinham sido realizadas a portas fechadas e que semelhantes resultados tinham sido obtidos muitas vezes. É uma justiça poética pensar que o professor Richer tenha sido submetido
a essa crítica deselegante. Em seu primeiro relatório publicado em Análise da Ciência Psíquica, Richer descreve minuciosamente a aparência com que a médium Eva C. Carrière, de forma materializada, de um homem que dizia chamar-se Bien Boa. Diz Richer que possuía todos os atributos de vida. Anda, fala, move-se e respira como um ser humano. O corpo é resistente e tem uma certa forma muscular. Nem é uma figura de gesso, nem uma boneca ou uma imagem refletida no espelho. É um ser vivo, é um homem vivo, e há razões para se pôr de lado qualquer outra suposição do que uma ou outra dessas hipóteses seja irregular, de que seja um fantasma com atributos de vida ou de que seja uma pessoa viva fazendo o papel de um fantasma. E Richer sempre teve também a presença de Delany, outro grande mestre do espiritismo científico, Gabriel Delany. Enfim, poderíamos ficar falando aqui muito sobre o ectoplasma, que normalmente o ectoplasma normalmente sai pela boca e vai formando a figura do espírito, inclusive com condições do próprio espírito segurar um objeto sólido. Richer e Delany tomaram muitas fotografias de Bien Boa, as quais são descritas por Oliver Lodge como as melhores que ele tenha visto, logicamente, no gênero. Enfim, é um momento importante que o espiritismo científico viveu com as presenças de Charles Richer, de Gabriel Delany, de Ernesto Bozano, de Pietro Baldi, Swedenborg, William Crookes, nomes que marcaram o espiritismo para todo sempre. Hoje, a grande presença do ectoplasma.